A Páscoa é uma tradicional comemoração realizada que lembram a crucificação e morte de Jesus Cristo e celebram a sua ressurreição. Originalmente, a Páscoa foi iniciada pelos judeus e no cristianismo passou a ser comemorada com um novo significado. Essa comemoração é realizada anualmente em uma data móvel. A palavra Páscoa deriva do termo Pesach, oriundo do hebraico e dos termos Pasch, do latim, e Páscara, do grego. Páscoa cristã. A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica em memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Na tradição hebraica, a festa aconteceu porque Javé enviou uma ordem para que Moisés repassasse aos hebreus. Os judeus relembram a passagem do anjo da morte durante o acontecimento da 10ª praga do Egito. Em referência a isso, esse povo chama a sua Páscoa de Passach, que significa passagem. No cristianismo, por sua vez, a Páscoa possui um significado distinto da crença judaica. Mas, apesar disso, a festa cristã possui uma ligação direta com a dos judeus. Para os cristãos, como mencionado, a Páscoa relaciona-se com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dentro da tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no 3º dia após a crucificação. Dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações, para muitos a mais importante, porque evidencia a importância da ressurreição de Cristo para os cristãos. O próprio apóstolo Paulo afirma que, em sua carta registrada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Este pequeno trecho da Bíblia dá uma dimensão do grau da importância da ressurreição para a crença cristã. Ele nos dá a entender que sem a Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido prático. Os cristãos entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário, com o propósito de salvar a humanidade dos seus pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance. A celebração que ocorre no domingo da Páscoa encerra a Semana Santa, período no qual são relembrados todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. O início da Semana Santa acontece no Domingo de Ramos, dia marcado pelo retorno de Jesus à cidade de Jerusalém. Durante essa semana, alguns eventos costumam ser destacados, como a Última Ceia, que aconteceu na Quinta-feira Santa. Na Última Ceia, Cristo reuniu-se com os seus discípulos pela última vez e celebrou com eles. Nesse momento, Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele. A traição, que seria cometida por Judas Iscariotes, a negação de Cristo realizada pelo apóstolo Pedro. Na Quinta-feira Santa, costuma-se realizar a tradição dos lava-pés, que acontece em memória ao ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Na noite da Quinta-feira Santa, Jesus Cristo foi preso. Na Sexta-feira Santa, foi condenado e açoitado. Ainda são relembrados a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Utilizando como base na narrativa bíblica, a prisão de Cristo aconteceu enquanto ele estava no Getsemane e se deu por meio da traição de Judas Iscariotes. E em seguida foi julgado e condenado. No processo de crucificação, Cristo foi torturado e finalmente crucificado em uma colina chamada Gólgota. O sábado, após a morte de Cristo,
e antes de sua ressurreição é conhecido como sábado de Aleluia e o domingo da Páscoa. É exatamente o dia da ressurreição de Cristo. O grande paralelo entre a celebração judaica e a cristã está no fato de que a crucificação e ressurreição de Cristo acontece na mesma Páscoa em que era celebrada a Páscoa judaica. Páscoa cristã seja celebrada com muita alegria, porque o nosso Cordeiro Pascual chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E que Deus abençoe a todos.